O nosso planeta exala vida por todos os lados, por toda parte. Há um livro belíssimo, lançado no Brasil pela editora Vida, de autoria do Philip Yancey e do Dr. Paul Brand. Paul Brand é cirurgião de mãos, especialista em hanseníase, professor de ortopedia na Universidade de Washington. Essa obra, feita então em parceria, Philip Yancey e Paul Brand, chama-se Feito de Modo Especial e Admirável. E em dado momento, o Dr. Paul, e eles vão dizendo, por vezes no livro, quem é que está falando, quem está escrevendo em dado capítulo, em dado trecho. Dr. Paul apresenta para nós alguns dados que a gente vai rever agora. Ele diz o seguinte: um cientista retira da floresta uma simples porção de solo. Então, ele está num solo fertilíssimo, solo de floresta, ele corta uma porção do solo, um cubo com 30 centímetros de cada lado e 30 centímetros de profundidade. Isso é um cubo, então, todos os lados têm 30 centímetros. Ali naquele pedaço de argila, diz Paul Brand, ele encontrará um mundo. Em média, haverá ali 1.356 criaturas visíveis a olho nu. Num pedacinho de 30 por 30 por 30. 865 aracnídeos, na média. 265 colêmbulos. Colêmbulos são pequenos animais de 6 patas que parecem ácaros. Eles são também chamados de pulgas de jardim. 265 colêmbulos, 22 centopeias, 19 escaravelhos adultos e vários membros de outras 12 espécies animais. E esta é só, diz o Dr. Paul Brand, a parte visível. Ainda haverá nessa pequena porção de terra, o cubo de 30 centímetros de argila, 2 bilhões de bactérias e milhões de fungos e algas. Esse nosso planeta é muito cheio, impregnado de vida. Há tanta vida no nosso planeta que, como já foi dito nesse altar, ironicamente, um vegetariano convicto que bebe da água fria de uma fonte, ele está ingerindo centenas ou milhares de animais. No nosso planeta é quase impossível ser, na prática, realmente vegetariano. E aqui a gente já começa a falar de um problema grave. Apesar de o mundo ser um mundo exalando vida, impregnado de vida por toda parte, há um fenômeno do qual também não podemos escapar, que é o fenômeno da morte. Fazendo uma simples caminhada, nós estamos pisoteando mesmo milhões de criaturas. Para muitas dessas criaturas, a morte é inevitável. Isso é contingente no planeta Terra. Antes de a gente seguir nessa direção sobre morte, eu quero ainda falar um pouquinho sobre milagre da vida. O nosso corpo, todos sabemos, é fruto da fertilização de um único óvulo. Falando sobre esse único óvulo, essa única célula, Lewis Thomas, num livro chamado A Medusa e o Caracol. Lewis Thomas é médico formado na Escola de Medicina de Harvard, é poeta, ganhador do prêmio Pulitzer, um prêmio americano administrado pela Universidade de Columbia, Nova York, e que é outorgado a pessoas que fazem trabalhos excelentes na área de jornalismo, literatura e composição musical. Esse homem, Lewis Thomas, em A Medusa e o Caracol, escreve sobre o óvulo uma verdadeira poesia. Ele diz o seguinte: a simples existência dessa célula deveria constituir um dos maiores assombros da Terra. As pessoas deveriam ficar por aí o dia inteiro sem falar de outra coisa exceto dessa célula. Se alguém conseguir explicá-la, e ele é médico formado em Harvard, se alguém conseguir explicá-la enquanto eu estiver vivo, vou fretar um desses aviões que escrevem no céu, talvez uma frota inteira deles, para escrever nas alturas enormes pontos de exclamação, um depois do outro por todo o céu, até meu dinheiro acabar.
Se alguém conseguir explicar essa maravilha, essa coisa extraordinária que é o óvulo, e ele prossegue dizendo, pela multiplicação de uma única célula, o óvulo fertilizado, ao longo de 9 meses, surgirá um ser humano com cerca de 100 trilhões de células, divididas em centenas de grupos celulares altamente especializados. Nós somos um milagre. Milagre. A igreja está pronta para dar glória a Deus hoje? Somos milagres. É uma coisa extraordinária o dom da vida. Todos nós, sem exceção, somos milagre ambulante mesmo, composto de muitas partes vivas e dependentes umas das outras. Novamente eu quero citar Paul Brand. Ele diz assim, fechei os olhos, já tirei os sapatos e estou movimentando os ossinhos do pé direito. Expostos, então se tirasse a carne, a pele que envolve esses ossinhos, expostos, eles têm metade da largura de um lápis, os ossinhos dos dedos. E, no entanto, aguentam o meu peso ao caminhar. Com minha mão em concha, e aqui alguns irmãos devem se lembrar disso, cubro a orelha e escuto o conhecido ruído do mar. E ele diz, quem de nós nunca ficou parado ouvindo esse barulho? Mas ele explica, na verdade, esse som não é o som do mar, não é o som de concha nenhuma, é o som de células sanguíneas precipitando-se pelos vasos capilares da nossa cabeça. É a circulação dentro dos capilares, e a gente ouve. Estica o braço esquerdo, diz o Dr. Paul Brand, e tenta imaginar os bilhões de células musculares em um esforço harmonioso de expansão e contração. Esfrego um dedo sobre o braço e sinto a estimulação de células do tato. São 450 células em 2 centímetros quadrados de pele. Só células do tato, fora as demais células. A vida está pulsando por toda parte. Em nós, de uma forma extraordinária, ao nosso redor, mas assim como milhares de animais microscópicos ou quase microscópicos morrem a todo tempo, nós sabemos um dia nossos corpos também morrerão. Na verdade, no dizer de Lewis Thomas, a vida neste planeta, ele afirma, está de tal modo entrelaçada que a Terra, o planeta Terra, parece mais com uma única célula. Eu comentava com minha esposa, Paul Brand, comentando a constituição do corpo humano, diz que efetivamente humano, o que nós temos de percentual humano mesmo do nosso corpo, que não são outros seres, que não são outras formas de vida, é apenas 10%. Nós somos verdadeiras colônias de milhares e milhões de seres. Se o mundo é uma célula, uma grande célula, se os nossos corpos são cheios de vida por todo lado, se o mundo é cheio de vida por todo lado, é verdade que essa única célula mundo e esses nossos corpos complexos, cheios de vida, foram capturados pela morte. A morte, que pode ser causada por um agente externo, um tiro, uma queda, uma pancada. A morte que pode ser causada por um distúrbio interno, e nós sabemos que uma das mais temidas disfunções do corpo para a medicina é mesmo o câncer. E aqui médicos vão dizer que células com qualquer função específica do cérebro, do fígado, da pele, dos ossos, do sangue, passam a crescer livremente, estão discorrendo sobre o que seja o câncer, passam a crescer livremente sem nenhum controle. Elas são sadias e funcionam, mas crescem indiscriminadamente, são desleais, pois não levam em conta as necessidades do resto do corpo. Elas acabarão sufocando as células normais e poderão matar o corpo. Isso é muito temido no mundo da ciência, esse distúrbio que surge, produzido pelo nosso corpo, por algum agente ou por uma questão interna. Mas a morte, esse é o fato, vem de dentro ou de fora. E na linguagem bíblica ela é consequência direta do pecado. Romanos 5, a partir do verso 12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não é atribuído, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Paulo está afirmando para nós que a graça é muito maior que o juízo. Adão morre ao pecar e transmite essa morte, diz Paulo, para a sua descendência. A morte vai se alastrando progressivamente. Em contrapartida, muitos pecadores, de uma só vez, são alcançados pela salvação em Cristo. A vida se apossa, a vida eterna se apossa de muitos instantaneamente. Porque, Paulo prossegue no verso 17, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ou seja, para Paulo, enquanto Adão inaugura o reinado da morte, Cristo traz para nós o reinado da graça, da justiça, da vida. Pois assim como por uma só ofensa, verso 18, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, vamos dizer juntos, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E aí Paulo finaliza com uma declaração que nós conhecemos e apreciamos muito. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, onde ele ficou incrivelmente evidente, claramente evidenciado, o seu terror e o quanto ele se infiltrou em todas as áreas da existência humana. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, onde ele ficou evidente, superabundou, ficou ainda mais evidente a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E se isto Paulo diz em Romanos 5, de 12 a 21, em 1 Coríntios 15, 45, ele escreve, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. Então Jesus inaugura um novo tipo de espécime humano. Jesus inaugura, por sua obra graciosa, realizada na cruz do Calvário e na ressurreição, Jesus inaugura a comunidade dos ressurretos. O conjunto daqueles que saíram, eles não vão sair, eles saíram, e aqui entra a canção. Eu não sou mais escravo do medo, não. Eles saíram da morte e saíram do poder do pecado. Por pelo menos 2 vezes, Paulo categoricamente diz para os cristãos de Colossos que eles ressuscitaram. Eles não estão mais mortos, eles morreram quando pecaram. Mas quando creram em Cristo, voltaram à vida. Paulo escreve, Colossenses capítulo 2, verso 12. Sepultados com ele no batismo, nele também, diga comigo, ressuscitastes. Vamos dizer juntos, nós, em Cristo, ressuscitamos. Não é apenas algo por vir, é algo já realizado. Em Cristo, pela fé, diz Paulo, nós ressuscitamos. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses capítulo 3, versos 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo,
Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. E aqui Paulo, ressuscitastes com Cristo, então, para Deus e para o mundo estáis mortos. Essa nossa nova vida para o mundo é a morte que a gente tem a oferecer para o mundo. A gente oferece nossa morte, porque a nossa vida agora a gente oferece para Deus. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Se a gente pensa em biologia, em linguagem biológica, o que Paulo está dizendo para nós é que há uma outra lei regendo a nossa vida. Há uma outra vida sobreposta a esta nossa existência que perece. E essa outra vida está operando em nós. Essa outra lei está operando em nós. Ela rege a nossa existência e a isso a gente chama agora de biologia da ressurreição. Jesus anunciou esse milagre, essa coisa extraordinária, que para o homem natural é absolutamente invisível, inacessível. Mas para aquele que se abre para a possibilidade de crer, é a sua nova maneira de viver e viver por milagre. Jesus anunciou esse milagre nas parábolas do grão de mostarda e do fermento e em várias outras parábolas, mas eu quero agora ir para estas duas especificamente, que aparecem nos evangelhos sinóticos, mas nós vamos ficar só no evangelho de Mateus. Aparecem em Mateus, Marcos e Lucas, mas ficamos em Mateus capítulo 13. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Joaquim Jeremias, grande teólogo do século passado, que morou 9 anos em Jerusalém e estudou as línguas do Oriente, era perito, morreu em 79, era perito nesse assunto. Ele vai dizer para nós que uma tradução mais adequada poderia ser: passa-se com o reino de Deus, assim como um grão de mostarda. Então eu volto à leitura. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. E aqui Jesus não está dizendo isso em sentido absoluto. Vocês notaram que ele falou que o homem semeou no seu campo. É a semente cultivável há 2000 anos atrás na Palestina, das sementes conhecidas na Palestina. Esse é o contexto. Porque de fato essa semente não é a menor que existe no mundo. A semente de mostarda. O qual é realmente a menor de todas as sementes, não em sentido absoluto, mas naquele sentido que um fazendeiro judeu ou palestino pensava no primeiro século, quando ele semeava seu campo. Mas crescendo, prossegue Jesus, é a maior das plantas, em várias versões, a maior das hortaliças, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Houve quem criticasse essa fala de Jesus dizendo: não é possível que o grão de mostarda crescendo se transforme numa hortaliça para a qual as aves venham se abrigar. É falsa essa crítica, porque à margem do Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, há pés de mostarda alcançando de 2,5 metros a 3 metros de altura. Altura suficiente para que uma ave vá ali e se aninhe e se proteja. Jesus prossegue no verso 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então, de um lado você tem no dizer de Jesus a semente que putrefou, que apodreceu, que morreu, e há um salto na narrativa. Jesus não fala do processo, ele fala da semente que morre e depois da árvore, da hortaliça feita para a qual vêm as aves do céu se aninhar. De um lado nós temos um pouquinho só de fermento que em 3 medidas de farinha, uma quantidade enorme de farinha, na prática desaparece, aquele fermento some ali. Horas depois, toda a massa está levedada. Também não é falado sobre o processo. As duas parábolas falam, elas são contrastantes, elas falam sobre a realidade de morte e uma realidade extraordinária de vida, de milagre, de ressurreição.
Em nenhuma das duas parábolas se descreve a evolução. E, de novo, Joaquim Jeremias ele vai dizer que a evolução seria a maneira ocidental de se pensar essa história. Mas o texto é oriental e o oriental vai pensar diferente. Ele vai se fixar na fase inicial e na fase final do processo. Nas duas pontas para o oriental é que está a coisa surpreendente. Estados absolutamente diversos, porque no meio do caminho uma mão invisível está agindo. De um lado, a sementinha morta. Do outro, um campo cheio de hortaliças. Aqui você tem morte. Ali você tem o milagre operado pela onipotência de Deus. E aqui eu cito a carta de Clemente aos Coríntios, 1 Clemente, capítulo 24. Clemente diz assim: prestemos atenção nos frutos. A carta de Clemente aos Coríntios é uma das mais antigas cartas do cristianismo, talvez contemporânea até dos evangelhos. Prestemos atenção nos frutos. Como é que se processa a semeadura? Saiu o semeador e lançou à terra cada um dos grãozinhos. Caem ao solo, secos e nus, e apodrecem. E da putrefação, o excelso cuidado do Senhor os faz ressurgir. E de cada um se fazem muitos e dão frutos. Joaquim Jeremias vai olhar para essa história e dizer assim: o homem moderno passa por uma lavoura e entende o crescimento como um processo biológico. E aqui eu preciso falar da biologia deste mundo, oposta ou distinta da biologia da ressurreição. A biologia deste mundo. O homem moderno passa pela lavoura e ele consegue até descrever biologicamente o processo. Os homens bíblicos passam por ela e veem no mesmo processo uma sequência de milagres de Deus, claras ressurreições dentre os mortos. De inícios míseros, de nada, de morte e pó. Do nada para os olhos humanos, Deus realiza o seu reino poderoso, que, no dizer de Jesus, como o grão de mostarda se torna uma grande hortaliça e as aves do céu vêm se aninhar. Do mesmo modo, Deus, usando coisas miseráveis para os olhos humanos, realizará o seu reino poderoso, ou realiza, que abarcará os povos do mundo. Biologia da ressurreição. Essa biologia já está operando em nós. Isso está em franco desenvolvimento. Nós já ressuscitamos e haverá um dia em que isso se manifestará nos nossos corpos em forma de ressurreição física. Mas é algo que já está aí. Ela já está operando em nós. Desde quando nós recebemos nova vida pela fé em Jesus? Temos aqui alguém que recebeu vida nova pela fé em Jesus Cristo? A biologia da morte, ela fica claríssima no pecado de Adão, né? Em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva pecam, os sinais da morte são claros e imediatos. Biologia da morte. Eles se distanciam de Deus, alienação. Eles perdem esse espaço de dialogar, de escutar Deus. São expulsos do paraíso. Eles são tomados de medo e vergonha. Se escondem, cobrem-se para que Deus não os veja. Eles são tomados de culpa, de acusação e de autojustificação. Cada um vai lançando para o outro a responsabilidade pelo próprio erro. Eles tentam explicar ou justificar o seu pecado. Paulo chama esse comportamento e as consequências de tudo isso aqui, de tudo isso que vai aparecer em Gênesis 3, Paulo chama isso de reinado da morte. Isso é o reino da morte, isso é a biologia da morte. É a lógica destrutiva, natural, de um mundo afastado de Deus, alienado do seu Criador. Biologia da morte. Comportamentos doentios que reinam e cessam em Jesus. Em Jesus, esses comportamentos morrem. Esse poder perece ali na cruz de Jesus Cristo. Quando Cristo morre na cruz, substituindo os pecadores,
ele não está apenas porque ele é sacrifício vicário, ele é sacrifício em substituição. Ele não está apenas eliminando o poder do pecado ou o pecado em si. Diante do Pai, ele está morrendo, o seu corpo está morrendo. E o seu corpo representa os nossos corpos, ou seja, os nossos corpos dominados pela biologia da morte estão morrendo ali. Na morte de Jesus, morre o pecado, morre aquilo que foi comprometido por ele, para ressuscitar numa nova dimensão, a biologia da ressurreição. Ao ressuscitar, todos os que estavam representados por Jesus na morte, quando Cristo ressuscita, todos os que estavam representados por Cristo na sua morte, também estão representados na sua ressurreição. Se o corpo deles agora é representado pelo corpo ressurreto de Cristo, a consequência óbvia, e os apóstolos vão entender isso, é esta: eles não podem mais morrer, ou em morrendo não podem ficar na morte. A morte é consequência do pecado. Se o pecado não tem mais domínio sobre eles, eles não podem mais morrer ou não podem mais ficar na morte. E por si só isso já é maravilhoso. Mas a grande ironia do Evangelho é esta: por incrível que pareça, a morte é vencida no território dela. O planeta afetado, comprometido pelo pecado, é o lugar onde o poder da ressurreição vai brilhar a partir da morte. Ou seja, o Senhor zomba dos seus inimigos. E um grande inimigo do Senhor e nosso inimigo é esse, chamado morte. A biologia da ressurreição acontece exatamente no território em que a morte reinava. Ou seja, a nova vida não brota da vida. A nova vida, a vida ressurreta de Cristo, necessariamente brota da morte. É da condenação de Cristo que vem a nova vida. É quando a morte mostra o seu poder e ela dá risada achando que é vitoriosa. E nós cantamos aqui uma canção que é um texto bíblico: onde está, ó morte, a tua vitória, meu Senhor. E depois vamos cantar essa canção: meu Senhor, aleluia. Quando a morte mostra o seu poder, ela diz: eu venci. Quando ela executa o Filho de Deus, é ali mesmo que a vida ressurreta vai brotar. É no território da morte que Deus mostra o poder da ressurreição. Mais uma vez a gente está diante do maravilhoso paradoxo do Evangelho. Deus não simplesmente nos dá nova vida a partir da vida que a gente vinha vivendo. Não. O Filho morre. Nós morremos com o Filho. A morte sente um gostinho, um saborzinho de vitória. E Deus diz: não, você não venceu. Não. Na verdade vos digo, disse Jesus em João 12, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Se nós já recebemos nova vida na ressurreição de Jesus Cristo, nós já somos, olha que coisa extraordinária, nós já somos testemunhas do poder da ressurreição. Pastor, mas eu ainda não experimentei a morte, não voltei à vida. Não, a questão não é essa. O mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos foi o poder que nos alcançou e nos fez viver nova vida pela fé. Mesmo que ainda venhamos a passar pela morte, mesmo que ainda venhamos a ressuscitar fisicamente no último dia, nós já somos testemunhas do poder da ressurreição. O mesmíssimo poder que se manifestou na ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que desceu sobre o corpo morto de Jesus. E aqui a gente entra de novo numa linguagem da biologia natural para falar da biologia celestial. Da lógica do céu, a nova vida que vem do céu, a vida ressurreta e a vida que é dada a todo aquele que crê. Essa nova biologia. O Espírito desce sobre o Senhor Jesus, sobre o seu corpo
o seu corpo morto. Os impulsos elétricos voltam a percorrer aquele corpo. A carne fria e morta começa a se aquecer. Todas as células voltam a viver por causa desse poder que vem do céu e entra no sepulcro. Jesus vai dizer que quando o Espírito Santo batizasse os discípulos com seu poder, eles se tornariam testemunhas da sua ressurreição. Ou seja, quando nós somos testemunhas, ou somos testemunhas da ressurreição de Cristo, quando somos banhados dessa energia, permitam-me aqui o termo, eu não quero despersonalizar o Espírito Santo, mas eu quero dizer que quando o Espírito Santo vem a nós, nós sentimos algo que poderíamos chamar de energia. Essa energia, essa mesma energia nos banha, essa eletricidade, esse calor, esse mesmíssimo poder do Espírito Santo que fez o corpo morto de Jesus se levantar dos mortos, esse poder nos alcança e nós experimentamos a força da ressurreição. É isso. O poder que levanta da morte. O poder que faz a morte ir para um cantinho chorar e dizer, mas eu pensava que eu tinha vencido. A biologia da ressurreição anula as evidências do reinado da morte. Em lugar daquela alienação, daquela distância de Deus, a Bíblia diz que agora é nos dada pela fé em Jesus Cristo, e recebemos pela fé em Cristo o poder da ressurreição, é nos dada a bênção da proximidade. Proximidade. Há um novo espaço de diálogo, de se parar e ouvir Deus. A gente pode ir para pertinho do trono de Deus pela fé, dobrar os joelhos e orar quebrantado, com o coração quebrantado e crente, sabendo que estamos diante do trono do Deus Altíssimo. Em lugar de medo, de vergonha, de querer se esconder porque se descobre nu, agora há ousadia. Os ressurretos, esses que Paulo disse aos Colossenses, vocês já ressuscitaram, eles buscam ousadamente a face de Deus. É exatamente o movimento inverso. Enquanto Adão e Eva vão para o meio do jardim se esconder, fugir, agora os ressurretos vão correndo na direção de Deus. Eles não se escondem, eles querem que Deus os veja. E enquanto eles vão nessa corrida em direção a Deus, dia a dia o caráter deles é transformado, e eles passam a revelar Deus a um mundo cheios no seu viver, do mesmo amor e da mesma graça que eles recebem continuamente nas vezes em que correm para diante do trono de Deus. Em lugar de culpa, em lugar de acusação e em lugar de autojustificação, eles experimentam o poder da reconciliação. Ou seja, eles não procuram mais, eles não querem mais saber disso, ficar se justificando, ressaltando o erro alheio e exaltando a justiça própria. Isso passou na vida deles. Eles não projetam mais no outro a responsabilidade pelo erro deles. Não, eles confiam na obra de Cristo a favor deles. Eles sabem que a obra de Cristo, e somente a obra de Cristo, é absolutamente suficiente para que eles sejam aceitos por Deus. Agora eles estão justificados. Desses três aspectos, proximidade, ousadia, reconciliação, há um, especialmente, que deixa evidente para o mundo essa nova vida, essa nova lei vital, essa tal biologia da ressurreição. Há desses três aspectos um que é a ousadia. O aspecto que se expressa de modo mais claro, ou que expressa mais claramente para o mundo Deus. Mostra Deus para o mundo. E eu quero retomar esse ponto e encerrar.
Homens e mulheres ressurretos pela fé em Cristo, que não estão mais reféns do poder da morte, que já entraram em nova vida pela fé em Jesus e sabem, sentem isso como garantia, sabem que isso é garantia de que depois de mortos, no último dia voltarão à vida, nem seus corpos ficarão mortos. Esses homens e essas mulheres que experimentaram esse poder são ousados na sua busca de Deus, não se escondem, querem que Deus os veja, seu caráter é transformado dia a dia, eles saem desse local secreto, chegam diante do mundo e mostram para o mundo o quanto Deus é gracioso e amoroso. E eles fazem isso exercendo autoridade sobre o mal. Autoridade sobre o mal. Eu tenho dito aqui, o Espírito Santo tem nos dito aqui, que amor e justiça de Deus são duas faces de uma única moeda. Quando Deus manifesta as suas correções, seus juízos, Ele está manifestando o seu amor. Mesmo quando Deus leva o ímpio à sepultura, o perverso à sepultura, Deus está mostrando o seu amor. Imaginem todos os perversos vivendo aqui indiscriminadamente. Imaginem os antediluvianos, por exemplo, que a Bíblia diz, desde pequeninos, toda a intenção do seu coração era absolutamente má. Imaginem os cananeus com todas as suas abominações, sacrifícios de crianças, de bebês em altares pagãos. Imaginem toda essa linhagem altamente má, perversa, Sodoma e Gomorra e tantos outros povos coexistindo no nosso mundo e infernizando o planeta. A justiça de Deus manifesta o seu amor. Deus é um Deus misericordioso para conosco. O Evangelho não é fraqueza, o Evangelho é poder, o Evangelho é ousadia. E diante do mal, por vezes, o homem e a mulher de Deus, não poucas vezes dirá, sai em nome de Jesus. Sai. Aqui não é seu lugar, sai. Após o Pentecostes, a Bíblia diz que Pedro e João estão subindo ao templo, e um coxo está ali, conhecemos bem o texto, junto à porta formosa. Ele pede esmolas, isso está narrado em Atos 3 e 4. Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro, que tenho isso te dou, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E o homem levanta de um salto e entra no templo, glorificando a Deus, saltando, maravilhoso. E por causa disso Pedro e João são presos. São apresentados ao Supremo Tribunal Judeu, o Sinédrio. E quando Pedro toma a palavra em sua defesa, a Bíblia não diz que Pedro nega o Mestre Jesus, não diz que Pedro está constrangido, está acuado num cantinho, muito pelo contrário. Autoridades políticas, religiosas, as mesmas que tinham matado o Senhor, vão testemunhar Pedro falando com coragem, e uma coragem contagiante, intensa. A teologia até cunhou um termo para isso aí, utiliza um termo do grego para se referir a esse tipo de coragem, parresia. Pedro está tomado de parresia, ousado. Ele diz, não, nós não vamos parar de pregar, nós não vamos parar de fazer milagres em nome do Senhor. Esse Senhor que vocês mataram, é em nome dele que esse coxo está levantado e anda em vosso meio. Não há em Pedro recuo por medo do pecado ou por medo da morte. Pedro não tem nada disso. Pedro tem parresia. Pedro vive a biologia do ressurreto Jesus. Ele vive a biologia da ressurreição. Pedro avança. E essa é a nossa herança. Ousadia. Essa história que eu passo a contar a vocês é a história real. Ocorrida na Argentina, na cidade de La Boca. Quem conta essa história para nós é o Carlos Anacondia, no livro Escute Aqui, Satanás. Pastor Alberto Oscar, em espanhol, Alberto Oscar. Ele conta para nós, e quem vai narrar toda a história depois, conforme contada pelo pastor Alberto, vai ser o Anacondia. Conta para nós o que aconteceu numa cruzada evangelística.
uma tenda montada especificamente para expulsão de demônios. Dentro da tenda havia uma mulher profetizando. O pastor Alberto Oscar é chamado para esclarecer o que estava acontecendo ali. Ele recebe a notícia de que alguém profetizava. E aí, na hora, ele sente um incômodo espiritual. O coração dele pesou. Ele entra na tenda, vê um grupo de mais de 20 irmãos, olha só, esperando para receber imposição de mãos da profetisa que dizia estas palavras: diz o Senhor, serva minha, unja estes meus servos. Ela mesma estava dizendo isso. E mais de 20 irmãos aguardavam para receber, 20 cristãos, a imposição das mãos daquela profetisa. Ao ouvi-la, o pastor Alberto conta: entrei na tenda e perguntei com insistência: que Senhor? Que Senhor? Ele estava incomodado pelo Espírito. Que Senhor? E ela diz: ai dos que resistem ao Espírito. Epa! Se tem um negócio que causa calafrio em crente, é cogitar-se que ele está blasfemando contra o Espírito Santo, porque Jesus diz que isso não tem perdão. Ai dos que resistem ao Espírito. E aí alguns irmãos começam a achar que o pastor Alberto Oscar estava resistindo ao Espírito Santo. Aí entra Carlos Anacondia, o evangelista. Entra na mesma tenda e se aproxima da mulher. Quando ele entrou na tenda, a mulher começa a amaldiçoar a Anacondia e dizer que mataria os filhos dele. Olha isso. A Anacondia repreende o demônio. A mulher cai no chão, manifesta os demônios, é liberta e se entrega a Cristo. Depois de se entregar a Cristo, fica revelado que ela era. Ela era uma profetisa do vodu. Profetisa da religião que praticava vodu. Autoridade. A Anacondia entrou na tenda. Os demônios ficaram loucos. Ele estava investido de autoridade e mandou o demônio sair. Nós não vivemos mais em temor. Não vivemos mais em timidez, mas vivemos em ousadia. Nós somos chamados, então, diante de tudo isso que vimos aqui, a anunciar ousadamente, preste muita atenção, é o final da mensagem, que nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Ele ressurgiu. A nova vida que Ele nos deu, quando nós cremos nele, é prova do poder da sua ressurreição. Cristo nos deu nova vida, nós sabemos muito bem disso. Ressuscitamos e, portanto, ressuscitaremos com Ele no último dia. Não tememos a morte. Não somos escravos do mal. Cristo ressuscitou, nos ressuscitou e nos fará ressuscitar no último dia. É esta nova lei que rege a nossa vida. Em nome de Jesus, ao sairmos aqui, saiamos com ousadia. Vamos exaltar ao Senhor.